E aí, caras, começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. E no vídeo de hoje nós possivelmente falaremos sobre o assunto mais triste do mundo da magia, que é a existência dos abortos. Aí tu fala: nossa, Renê, aborto, sou contra. não, não é isso, idiota, é aborto no mundo de Harry Potter. Tu vai entender melhor depois da vinheta. A gente pode começar o conteúdo do vídeo falando sobre a definição de aborto que o nosso querido amigo Rony Weasley dá pra gente em Câmara Secreta. Um aborto é alguém que nasceu em uma família de bruxos, mas não tem poderes mágicos. De certa forma, é o oposto do bruxo que nasceu trouxa, mas os abortos são muito raros. Temos uma definição parecida no livro Os Contos de Beedle o Bardo, onde a J.K. Rowling diz que o bruxo abortado ou aborto é o filho de pais bruxos que não possuem poderes mágicos. Tal ocorrência é rara. Os bruxos e bruxas, filhos de pais trouxas, são muito mais comuns. Então é basicamente a mesma coisa, só que em livros diferentes. Só que a gente já começa o vídeo de hoje falando sobre uma controvérsia que existe sobre esse assunto, porque não é tecnicamente apenas filhos de pais bruxos que nascem sem a capacidade mágica que vão ser abortos. Basta tu ter apenas um pai bruxo e nascer sem a capacidade mágica pra tu já ser considerado um aborto. Tu não precisa ter o pai e a mãe bruxos. E por que eu digo isso? Porque a J.K. Rowling já falou no próprio site dela há um tempo atrás o seguinte: um aborto é o oposto de um bruxo nascido trouxa. Ok, isso a gente já sabe. Ele ou ela é uma pessoa não mágica nascida de pelo menos um pai mágico. E a gente tem a maior comprovação disso na biografia da Umbridge, que a J.K. Rowling postou no Pottermore no finalzinho de 2014. Eu vou deixar o link pra ela traduzida aqui na descrição e tu pode ir lá conferir. E na biografia da Umbridge a gente descobre que ela tem um irmão aborto. Só que o pai da Umbridge era bruxo e a mãe dela era trouxa. Então vocês conseguiram entender? Aí tu fala: nossa, Renê, aborto não é uma palavra muito pesada pra estar no mundo de Harry Potter e tudo mais? Cara, vocês já vão entender. Originalmente em inglês o termo aborto é chamado de squib. E isso possivelmente veio da expressão inglesa a damp squib, que é utilizada para se referir quando algum acontecimento gerou grande expectativa e na hora não foi aquilo tudo, sabe? Um exemplo: a minha festa foi uma coisa damp squib, porque ninguém foi. Ou seja, tava esperando que muita gente fosse e no fim ninguém foi. Então foi um fracasso, digamos assim. E isso se aplica completamente à nossa língua portuguesa. Aborto não é só quando a mamãe aborta o feto dela quando ela tá grávida, não. O próprio dicionário diz trabalho ou produto imperfeito, defeituoso, qualquer coisa rara, anormal ou incomum. Então encaixa completamente. Uma curiosidade bem legal que envolve diretamente os abortos é que os bruxos nascidos trouxas provavelmente são sempre parentes muito distantes de abortos. Os abortos acabavam se casando com trouxas, a habilidade mágica sumia por um tempo e depois ela voltava a aparecer em algum bruxo nascido trouxa na família. E por que eu tô falando isso? Porque agora a gente vai pontuar aqui as diferenças entre abortos, trouxas e nascidos trouxas, porque acreditem, ainda tem muitos fãs que confundem. Uma pessoa que é trouxa é uma pessoa comum que não possui capacidade mágica e que seus pais também não possuem capacidade mágica nenhuma. Um exemplo, a família Dursley, os tios do Harry e o Duda. Um bruxo nascido trouxa é um bruxo que nasceu de pais trouxas. Exemplo, a Hermione. Muita gente confunde e fala que a Hermione não é bruxa. Não, gente, a Hermione é sim uma bruxa. Ela só nasceu de pais trouxas, então ela é uma bruxa nascida trouxa. E por último, como já explicado, o aborto é aquela pessoa que nasceu de pelo menos um pai bruxo, mas que não possui habilidades mágicas. E apesar deles não poderem utilizar a magia de fato, os abortos são dotados aí de uma sensibilidade e conhecimento que os diferenciam dos trouxas. Eles sabem da existência do mundo bruxo e é por isso que eles têm a capacidade de enxergar coisas que os trouxas não enxergam. E eles também têm acesso a objetos e a informações que podem ajudá-los aí em determinadas situações. Infelizmente, no mundo de Harry Potter existe muito preconceito contra os abortos. Eles sempre foram vistos com desdém ali pelos bruxos, principalmente aqueles que acreditam na supremacia do sangue puro. Outra coisa que evidencia muito o desprezo que o mundo bruxo tem para com essas pessoas é que o próprio Ministério da Magia não tem um registro oficial de aborto, sabe? Apesar deles saberem da existência do mundo mágico, às vezes até colocarem em risco em expor o mundo mágico e tal, eles simplesmente não ligam e fingem que esse tipo de pessoa não existe. E agora tu entende por que eu falei lá no início do episódio que essa história toda é muito triste? E eu não digo nem tristeza por parte dos pais que meio que inferiorizam os seus filhos que são abortos, não, eu digo pelo aborto em si. Ele tem que conviver com a magia sempre ali ao redor dele, ele não pode fazer nada além de olhar e aceitar que é
feto. É por causa disso que é comum que os abortos sejam colocados aí em escolas trouxas durante a sua infância, para eles levarem uma vida mais normal. Porém, alguns optam por permanecer no mundo bruxo mesmo com essa condição e acabam sendo tratados como inferiores. Mas tem um ponto bom nisso tudo: apesar do preconceito, existem alguns abortos que conseguiram meio que se infiltrar no mundo da magia e viver normalmente entre os bruxos. Nosso não tão querido assim zelador de Hogwarts, Argo Filch, conseguiu uma vaga para trabalhar na escola e convive com a magia o tempo inteiro. Outro exemplo disso é a Arabella Fig, a vizinha do Harry. Ela, sendo um aborto, consegue participar da Ordem da Fênix, consegue ficar de olho no Harry para o Dumbledore, fazendo isso tudo fingindo que é uma trouxa e ninguém desconfia de nada, nem o Ministério da Magia, porque eles não têm o registro. E agora vamos aqui a uma lista dos abortos conhecidos no mundo de Harry Potter. Primeiro, como não poderia deixar de ser, o aborto mais famoso que a gente conhece é o Argo Filch, zelador de Hogwarts. O Filch parece passar a maior parte do tempo dele ali pegando no pé de todo mundo, de todos os alunos lá em Hogwarts, sendo muito chato, xingando todo mundo e muitas outras coisas. Quem lê os livros sabe disso. Não fica muito claro o porquê disso tudo nos filmes, mas a gente sabe que nos livros é porque ele é um amargurado, porque ele olha todo mundo ali fazendo magia e ele fica puto porque ele não teve essa oportunidade. Em um acontecimento do livro de Câmara Secreta, essa cena foi cortada do filme, o Harry entra na sala do Filch e acha uma carta de um curso que se chama Feitiço Expresso, tipo feitiço mais expresso. E o Harry lê na carta que é um curso de feitiço à distância sobre bruxos incapacitados e tudo mais, e o Filch acaba colocando a culpa no Harry por ele ter petrificado a Madame Nora e tudo mais, porque ele fala, ele sabe que eu sou um aborto, e o Harry acaba dizendo que ele nem faz ideia do que é um aborto. E é verdade, porque até esse momento na série a gente não tinha sido introduzido a essa nomenclatura ainda. E a J.K. Rowling já revelou também no site dela há um tempo que o curso que o Filch tentava ministrar ali através do Feitiço Expresso nunca funcionou. Ou seja, ela deixa bem claro que um aborto é um aborto e pronto, ele não vai aprender a fazer magia do nada. Mas o Filch tem um lado bom: apesar dele odiar os alunos e tudo mais, ele ama a sua gatinha Madame Nora. É a gata do Filch, corra! E eu confesso que ele tá certo, do jeito que a sociedade tá aí hoje em dia é muito mais fácil amar os animais do que os seres humanos, mas enfim, é até legal falar sobre isso porque aparentemente isso é uma característica comum entre alguns abortos: formar ligações especiais com gatinhos. É possível que esses bichos de estimação funcionem como uma espécie de guias ou ajudantes, já que eles vivem em um mundo onde infelizmente eles não se encaixam, tipo como se eles fossem cães guias pros trouxas. Falando agora sobre a Arabella Fig, como eu já mencionei aqui anteriormente, ela é uma das vizinhas do Harry e ela sempre ficou de olho no Harry por ordens de Dumbledore. Outra coisa que a J.K. Rowling revelou no site dela, tudo isso que eu tô falando aqui sobre coisas que ela revelou em site, eu vou deixar aqui na descrição, tá, galera? A J.K. já disse que a senhora Fig nunca viu de fato os dementadores que atacaram o Harry e o Duda lá. Ela apenas tinha conhecimento mágico o suficiente pra identificar corretamente a sensação que os dementadores passaram naquela hora. E isso é até uma controvérsia, porque no livro de Ordem da Fênix, a senhora Fig descreve que eles eram grandes e usavam capas e que eles investiram pra cima dos garotos, mas pode ser que isso fosse uma mentira só pra ela ajudar a inocentar o Harry, mas que ela de fato sentiu a presença dos dementadores, ela sabia que eles estavam ali, é realmente verdade. Aliás, uma breve curiosidade aqui: vocês já perceberam que a Arabella Fig e o Argo Filch, eles têm muitas coisas em comum? Os dois são abortos e infiltrados no mundo da magia, os dois têm ligações com gatos. Pra quem não sabe, é descrito nos livros que a senhora Fig tem muitos gatos, inclusive depois a gente até vai descobrir que eles não são gatos comuns, eles são misturas de gatos com amassos, que é uma espécie de animal fantástico. E por último, os dois têm nomes com iniciais AF, Argo Filch, Arabella Fig. Da hora, né? Ou não também. Galera, agora provavelmente a gente vai falar sobre o aborto que tem a história mais legal no mundo de Harry Potter, só que infelizmente ela não é nem um pouco conhecida. Toda essa história tá num texto que a J.K. Rowling publicou no Pottermore em fevereiro de 2014, que se chama O Rugby na Escócia, e nele a gente descobre basicamente o seguinte: existia um aborto chamado Angus Buchanan, que já vinha de uma linhagem muito antiga ali de sangues puros, e ele ficou famoso tanto no mundo bruxo quanto no mundo trouxa. Já vou explicar por quê. Ele ficou famoso no mundo bruxo por dois motivos. Primeiro, ele foi o primeiro aborto que foi até Hogwarts e participou de uma cerimônia de seleção do chapéu seletor, e depois ele só consagrou mais ainda a sua fama escrevendo um livro, Minha Vida como Aborto, onde ele conta todas as dificuldades de se viver completamente à margem ali da sociedade.
E agora eu te falo por que ele ficou famoso no mundo dos trouxas, porque ele virou jogador de rugby pela seleção da Escócia. E ele era tão famoso no mundo bruxo que os próprios bruxos começaram a acompanhar os jogos da seleção escocesa de rugby. E isso acabou meio que virando uma espécie de meme entre os bruxos, tipo, gostar de rugby. Sério, galera, eu recomendo fortemente que tu leia o texto sobre o rugby na Escócia lá no Pottermore. Conta justamente a história dele indo pra Hogwarts ilegalmente, porque como ele era um aborto, é óbvio que ele não recebeu a sua carta. Daí ele tá lá na cerimônia de seleção e ele coloca o chapéu seletor e cai no chão. E o chapéu seletor, muito gentil, fala que ele tem um coração muito bom, mas que infelizmente ele não é um bruxo e não pode participar da escola. Olha só, cara, eu tô aqui contando essa história todo feliz porque eu acho ela realmente muito maneira, mas tu consegue entender a dimensão da tristeza que é ser um aborto e viver numa família de bruxos? Tipo, ele tinha um monte de irmão e irmã, todos eles foram pra Hogwarts e ele não teve a chance. Então ele foi ilegalmente, tentou participar da cerimônia de seleção e só foi expulso da escola, mesmo antes de começar o ano letivo de fato, quando ele botou o chapéu seletor na cabeça e o chapéu confirmou que ele era de fato um aborto. Então concordem comigo que isso tudo é muito triste. Outros abortos presentes aí no mundo de Harry Potter que não tem um destaque tão grande assim. O primeiro é o Marius Black, sim, um dos parentes do Sirius, e ele foi queimado da tapeçaria da família Black, ou seja, foi completamente dizimado ali da família, justamente por ter nascido abortado, e a família Black não perdoava isso de jeito algum, apesar da culpa não ser nem um pouco dele. Temos também o irmão da Umbridge, como eu já mencionei aqui. Tem uma história muito legal dos irmãos Turkel, que eram 7 filhos de um bruxo chamado Tadeus Turkel, e os 7 nasceram abortados. Agora tu para e pensa, meu Deus, já é raro nascer um bruxo abortado na família de alguém, o cara conseguiu ter 7 filhos assim, e ele ficou tão puto que ele transformou os 7 filhos em ouriços. Sabe o Sonic? Então, graças a esse feito dele, não tão honroso assim, ele foi imortalizado aí nas cartas de sapo de chocolate. E por último, a gente pode mencionar aqui 2 irmãs do Gilderoy Lockhart. Sim, o Lockhart tinha 2 irmãs e aparentemente elas eram abortadas. Por que eu digo aparentemente? Porque no texto que a J.K. postou sobre o Gilderoy lá no Pottermore, ela diz que ele é o único filho bruxo dos 3 filhos de seus pais. E ele tinha mãe bruxa e pai trouxa. Só que no texto, a J.K. não usa a palavra squib, ou seja, aborto. Ela só fala que ele é o único bruxo dos 3 filhos. Diferentemente do texto da biografia da Umbridge, onde ela realmente usa a palavra squib para se referir ao irmão dela. E novamente a Umbridge tinha pai bruxo e mãe trouxa. Mas sim, por definição, as irmãs do Gilderoy eram abortadas. E eu deixei para falar por último aqui no vídeo sobre a Sociedade de Suporte aos Abortos. É uma sociedade que apoia os abortos aí na sua inclusão e aceitação no mundo bruxo, como os demais. E ela foi fundada por uma mulher chamada Idris Oakby, que a gente não sabe se era bruxa ou abortada. Mas a gente para pra pensar, né? Que se ela criou essa associação, é bem possível que ela fosse sim um aborto. Essa informação sobre a sociedade apareceu numa seção chamada Funcionários do Mês, que existia no site da J.K. Rowling aí do ano de 2004 até 2007. E a Idris Oakby foi eleita a funcionária do mês de outubro de 2006. E a descrição dela é justamente essa, que ela inventou a sociedade e tudo mais. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio que deu muito trabalho para ser feito, então eu peço teu like para ajudar na divulgação aí. Tenho certeza que quem assistiu o vídeo até aqui teve muita informação adicional aí sobre o mundo de Harry Potter com esse episódio e vale o teu like, né? No mais, o vídeo vai ficando por aqui, então galera, a gente se vê num próximo, valeu e é nóis!